Ela já vai começar? Estamos ao vivo. Começou. Estamos ao vivo. Muito bem. Mais uma reunião de tratamento espiritual. Estou aqui com vocês, eu e a Ana, para mais uma reunião. As meninas, né? A Flor está compartilhando. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui as nossas atividades para poder dar boa noite. O pessoal que está chegando. Opa, Denise já está aqui se manifestando. Deixa eu tentar. Será que ele tá mesmo no câmera? Tá meio. Embaçado. É. Vou pedir a Flor para colocar a imagem do cartaz por enquanto, Flor. Tá? Coloca aí Olha o pessoal chegando. Não, tá compartilhando. Dando boa noite, Socorro de Sales. Oi, Elânia, Vanúzia. Muito bem. Ana Elzira. Aqui, ó. A minha mãe já está online aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá... A imagem do cartaz por enquanto. Ok. Tem um monte de gente já assistindo aqui, né, gente? O pessoal tá firme e forte, com seus coraçõezinhos subindo, os coraçõezinhos. Eu acho que não é só. Olha só como é que tá aqui. A imagem tá meio estranha. Online, estamos online. Estamos online. Vamos lá, né, pessoal? Vou dar aqui meu boa noite a todo mundo. A gente está tentando aqui, porque estamos, não sei se vocês estão percebendo, mas a imagem está um pouco complicada, não é? Mas a gente vai conseguir trabalhar esse ponto aqui. A imagem está. A imagem está um pouquinho. Deve ser por conta da quantidade de pessoas na internet, né? Então a gente está tentando aqui arrumar a imagem, dar uma melhorada, né? Aqui na qualidade da imagem, mas vai dar certo, ó. A Flor disse que melhorou. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos lá, vamos manter a reunião. Já dei boa noite a todo mundo. Audálio, muito obrigado, dando boa noite. Rafael, a Edna,
Elânia, Vanúzia, já entrou, estamos com muitas pessoas nos acompanhando. Nós fazemos aquele pedido de sempre, curtam. Acho bonitinho quando os coraçõezinhos sobem, isso quer dizer que vocês estão nos acompanhando, e a gente fica super feliz, assim, né, com todo mundo aí mandando vibrações positivas. Tanto tem um coraçãozinho quanto tem força. Tem um símbolo novo aí, ó, que é o coraçãozinho que abraça, é alguém abraçado, é um coração para dizer que estamos com força. Minha amiga Letícia está assistindo. Saudade, Letícia. Espero que esteja tudo bem por aí. Né, Zaidan, esteja tudo ok. Com seu pai esteja tudo bem. Rafael Reis acabou de entrar, meu amigo também. Esses dias têm sido uns dias bem, um pouquinho complicados, atípicos, né? E eu até fiquei pensando, dizer, meu Deus do céu, eu acho, nunca mais eu falei direito com o pessoal de casa. Essa última semana foi com vários eventos que foram acontecendo e, e me impediu de ter um contato direto mais com vocês, né? O cabelo tá terrível, né? Eu sei, já cabelo tá inacreditável, né? Amanhã eu vou pedir para Ana cortar meu cabelo, é tanto que eu vou colocar aí nas preces o meu nome em primeiro lugar, prece com o que vai sobrar desse meu cabelo amanhã, né? Porque quando eu olho no espelho, às vezes eu saio correndo. Imagina vocês que estão tendo que me acompanhar pelo menos 3 dias por semana. Então, já peço perdão por esse cabelo, ninguém merece. Mas vamos lá. Olha, o Will, meu amigo, todo mundo está entrando aqui. Então vamos lá, vamos começar a fazer uma prece? Vamos fazer uma prece para a gente ter uma noite bem. Ó, eu não sei se a Ana colocou um símbolozinho aqui de uma pessoa batendo palma, se você é concordando que meu cabelo está uma desgraça, Ana. Depois você registra para mim o que isso quer dizer. Tudo bem? Estou falando com a Ana, a tia Ana, que é como eu chamo, porque há muito tempo na evangelização infantil, virou tia Ana, né? Mas é a Ana Aguiar. Vamos fazer uma prece, a Ana vai fazer uma prece para dar início, e nós vamos fazer a leitura do Evangelho, e depois a gente vai fazer algumas reflexões. Então vamos lá. Peço a todos e a todas que nesse momento, aqueles que desejarem, fechem os olhos e possamos pensar em nossos anjos de guarda, para que eles possam nos ajudar a nos conectar com Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos a Tua bênção para iniciar mais esse estudo. Que possamos estar atentos aos novos conhecimentos e que eles nos ajudem a fazer melhores escolhas, ter melhores pensamentos e melhores atitudes. Te pedimos que os nossos anjos de guarda nos inspirem e nos amparem nesse momento. Fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Olha, a tia Marta entrou aqui. Olha, o Medeiros mandando um oi para você. Oi, Medeiros, boa noite. Eu vou lhe dar oi também, viu, Medeiros? Não recebi um oi, mas tudo bem, eu vou dar oi também, tá certo. Eu queria agradecer também, lembrando que ontem todo mundo. Opa, Carla, boa noite, Carla. Boa noite, mãe. Eu queria agradecer a todo mundo ontem que participou da palestra do JEP. Foi maravilhoso a participação de vocês, todo mundo lá ontem, firme e forte. Chegou todo mundo, ficamos, né, eu e a Ana, impressionados. A quantidade de pessoas que tinham ontem online naquela palestra do JEP foi, assim, sensacional, porque não que números, quantidade de pessoas sejam importantes ou relevantes, mas é a questão de vocês todos terem, então, tinha gente de todos os grupos, né? Todos os grupos, o pessoal do SEJA foi, o pessoal do BEM tava lá, um monte de gente, tá bom? Então vamos fazer como eu tenho feito, a Ana vai fazer a leitura do texto do Evangelho e depois eu vou fazer alguns comentários e vou conversar com você. Eu queria registrar que a Clícia está assistindo, porque a Clícia não assiste ela só assiste participações de gato.
Eu vou fazer um tema sobre gatos, talvez ela assista, né? Mas outro tema, a Clícia não aparece, então eu queria registrar que a Clícia entrou. Pode ler. Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar o capítulo 16 do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade a cada um, daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade.
É isso aí. É o tratamento espiritual hoje, a desigualdade das riquezas. Eu queria registrar que o oi do Medeiros não foi para você também. Ah, foi Então, para outra Ana Guiar. foi para outra Ana que pediu um oi. Então, agora eu estou feliz, porque nós dois não ganhamos oi. Então, tá empate a coisa aqui, né? Tá ótimo. É, temos aqui muitas pessoas. Eu fiquei impressionado que o Rafael já sabe que eu estou no gengibre, ele deve ter sentido a quantidade, o cheiro de casa, né? E o pessoal aqui me felicitando, pedindo pela minha melhora. O Silvio, uma pessoa gentil, dando boa noite ao casal iluminado. Hoje a gente está meio na sombra, viu, Silvio? Aqui a gente não calculou bem a luz, a coisa hoje está meio na sombra aqui, mas obrigado aí, né? Queria deixar um abraço bem forte aqui, já iniciar, antes de a gente começar o texto, para Marta, dizer que a gente está com muita saudade da tia Marta, é uma pessoa que nos anima, né? Alguém aqui quer emprestar um maquinista para cortar o cabelo, meu Deus do céu. Campanha, Cícero, corta o cabelo, está lançada e vai dar certo. Neuminha chegou, agora eu posso começar, porque se a Neuma chegou, vai dar certo. Dulce acaba de entrar. Vamos lá, hoje é tratamento espiritual, hein, gente? Hoje é uma reunião que a gente vai fazer muitas observações sobre a questão do nosso amparo espiritual, para a gente não se entregar. E um dos momentos, uma das grandes questões que nós vivemos atualmente, tanto é a questão da pandemia, quanto é uma preocupação clara, notória, com as questões econômicas. Né? A questão econômica ela faz parte da realidade nossa, porque o nosso país está parado. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso em algum momento. E a grande questão que o Kardec vai levantar quando trata das desigualdades da riqueza, ele dá logo uma explicação bem clara. Ele já inicia o texto, né, esse é um texto de Kardec, dizendo: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então ele coloca aqui que a questão das riquezas, elas vão estar vinculadas às capacidades de cada um nós de administrarmos. A produção da riqueza se dá pelo uso da inteligência, pela atividade e pelo trabalho. Isso gera riqueza. O uso da inteligência, o esforço, né? O ativo aqui está no sentido do esforço, e do trabalho. Mas não é só produzir, você também tem que saber conservar e administrar. E aí ele coloca outro elemento. E para conservar, nem sóbrio, nem previdente. É necessário que a gente tenha sobriedade e tenha previdência, que a gente saiba também que não pode gastar tudo, dividir o que pode ser gasto ou não. É desse conjunto de ações é que as riquezas do ponto de vista material vão sendo geradas, acumuladas. Veja, se alguém vai se apoderar e querer só para si as riquezas que são frutos do seu trabalho, da sua inteligência, ele não distribui, aí já não está mais nessa linha aqui, porque aí entra os vícios e as virtudes que são individuais. A produção da riqueza do ponto de vista material, ela precisa desses elementos aqui. Isso aqui é do ponto de vista da produção. Se eu não for inteligente, eu nunca irei gerar riquezas. A não ser, óbvio, que tem essa possibilidade do roubo e da espoliação. Eu poderia roubar e gerar riqueza. Só que isso não é o assunto que Kardec está tratando, não é a riqueza conseguida do ponto de vista ilícito. Ele só está trabalhando do ponto de vista lícito, né? Daquilo que é feito com honestidade.
Era isso que eu ia pedir para você aprofundar um pouco, né? Porque ele explica de uma forma racional primeiro, né? Calculando matematicamente, e depois ele vai explicar a questão moral. A questão moral. Então seria legal você aprofundar essa questão, por que que não seria possível matematicamente com essas características que ele pontuou, né? Aí se você puder falar um pouco mais. Sim, então as aptidões são diferentes, né? A inteligência, a atividade, a capacidade ativa, né? Aquela pessoa que tem um tino para comércio, um tino para negócio, sabe montar coisas, sabe vender. Isso é do indivíduo, é a aquisição dele durante existências e mais existências. Vocês estão entendendo? Eu espero que todo mundo esteja entendendo. Porque, assim, né, o que ele quer dizer é que mesmo se dividisse assim, uma quantidade de dinheiro justa para cada um, ainda assim ia desequilibrar, porque cada um, com essas características, cada um ia usar de tal forma que ia desequilibrar de novo. De novo, ia voltar, porque são essas características que mantêm e sustentam as riquezas. Mas é muito importante que todo mundo saiba que aqui o que o Kardec está falando é da aquisição das riquezas de forma honesta, tá? Não vale aqui você dizer, aquela pessoa que desviou dinheiro e ficou rico. Ele não está nessa qualidade aqui que está sendo colocado de inteligência, de ativo e laborioso. Não estamos falando desse tipo de questão. Nós estamos falando de quem, por que as pessoas conseguiram essa riqueza justamente. Os que conseguiram justamente foi porque utilizaram da sua inteligência, foram ativos e foram laboriosos. E, além disso, souberam guardar e ser previdente. Aí, a riqueza não é, uma coisa que fica bem claro, né, é que a riqueza ela não é do indivíduo. Ela não é do indivíduo, né? Assim, por mais que ele seja trabalhador, inteligente, todas essas virtudes, previdente, a riqueza não é dele. Isso é muito interessante na questão espírita. Por que não é dele? Simplesmente por quê? Porque quando ele morre, ele não consegue levá-la. Ele gera riquezas, essas riquezas são geradas, ele deve, com isso, observar o bem que ele pode fazer. É muito interessante isso, porque a posse que você tem que gerar um bem, ela tem que gerar um bem para a sua alma. Porque se ela não gera um bem para a sua alma, não vai lhe trazer nenhuma felicidade, já que você, quando chega no mundo dos espíritos, você não leva. Mas você conquistou aqui com o seu trabalho, com o seu esforço. Com o seu trabalho, seu esforço você conquistou. E ainda assim não leva para o mundo dos espíritos. Por quê? Porque a riqueza é do mundo da matéria. E como ela é do mundo da matéria, ela faz parte, tudo aquilo que é do mundo material faz parte do negócio chamado provas. Então, a riqueza é uma prova, como a pobreza é uma prova. Em todas as situações, você tem a oportunidade de aprendizado. Só que quando nós estamos na dificuldade, a gente tem sempre a ideia de que se possuísse, se nós tivéssemos mais dinheiro, nós estaríamos mais felizes. Isso não é fato, não é verdade. Veja que agora nós estamos percebendo que dependendo da situação, pode vir crise que zera tudo. E aí? A gente já sabe que agora, na questão da pandemia, tem alguns locais que, mesmo para as pessoas com bom poder aquisitivo, não tem mais espaço em hospital. Não tem o que fazer, dependendo da cidade, dependendo da situação. Só para que a gente perceba que a riqueza não facilita, minha vida seria mais fácil. Não, meus amigos. Perceba, se você está com seu filho doente no hospital, ele pode estar com os melhores médicos, mas se ele estiver doente, dependendo da reação do organismo, dependendo de outras situações, você vai estar sofrendo do mesmo jeito. Não tem essa questão. Só que na nossa cabeça, a gente sempre pensa assim, não, eu sou infeliz porque eu não tenho dinheiro.
A Clícia faz um comentário. Se a riqueza garantisse a felicidade, não haveria rico com depressão. Justamente, aqui você está vendo. O que nós vamos ter que repensar, e aí sim o texto vai trabalhar muito bem isso, é o orgulho, o egoísmo, o que é que eu faço com os meus bens. Esse é que é o grande problema. Mas aí ele deixa bem claro, como você falou, matematicamente não se resolve dividindo, mas admitindo que você tem uma oportunidade, que é a pobreza ou a riqueza, de vivenciar experiências na sua alma. O que é que você vai aprender? Ele vai mostrar que a riqueza facilita. Se não tivesse dinheiro, a gente não iria conseguir produzir os avanços. Eu falei isso em um outro estudo, olha. Agora nós estamos vendo como é importante investir em ciência. Aí as pessoas não entendem por que se deve financiar pesquisas. Por quê? Porque quando a gente está sem nenhuma doença, a gente não sabe, vai lá dar milhões para procurar vacina. Agora a gente sabe, meu Deus, é importante pesquisar. E as pesquisas é com erro mesmo, demora muito. Mas é assim que se faz. Se não tiver o dinheiro, não tem como financiar. Por isso que ele vai desenvolver. O Kardec está dizendo da importância das grandes. Já não haveria o aguilhão que impele o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Os empreendimentos úteis necessitam de dinheiro para que eles aconteçam. Então, é só para que a gente não pense que há uma demonização da riqueza ou que todas as pessoas ricas são más. Não existe. Não existe isso. Existem pessoas que estão perdendo o fruto da prova ou não, tendo dinheiro ou não. O problema é o fruto da prova. Aí você tem lá uma condição um pouco melhor e continua orgulhoso, continua usando aquele dinheiro para satisfação dos seus desejos, em vez da satisfação do bem, do bem comum, do bem para a maior parte das pessoas. E isso daí é que precisa ser refletido. E só o Espiritismo mostrando a vida futura como ela é, provando, você vai perceber, né, o Espiritismo prova a vida futura e mostra o sofrimento daquele que, usufruindo na terra dos bens, não transformaram em questões morais. Você ia fazer uma colocação? Sim, o Rafael Lima, né, e a Gardênia estão fazendo duas colocações aqui, né, que o Rafael diz assim, se a riqueza se dá na inteligência e trabalho, e no caso da loteria, e a Gardênia diz, pode ser também através da herança. Isso que o Cícero estava tentando explicar logo no início, é que aqui Kardec, ele demonstra, ele está tentando colocar de um ponto de partida bem justo, né, como se a cada um fosse dado uma certa quantia igual para, vamos imaginar, para 10 pessoas. Essas 10 pessoas vão receber a mesma quantia de riqueza. Kardec está demonstrando aqui que essas 10 pessoas ainda assim não vão se sobressair bem ou se manter ricos ou melhorar a sua riqueza, porque o que vai diferenciar é que eles não são iguais em sua inteligência, né? Na forma de trabalhar, de ser previdente. Então, ele está querendo colocar que tem primeiro essa situação. Essa questão já do caso da loteria, da herança, já são casos de provas morais. Se você ganhou uma herança, uma loteria, isso é uma prova que você vai ter que passar e usufruir bem dessa riqueza, né? Porque também se você receber essa prova e não saber usufruir, então também... Você está perdendo o fruto da prova. Exatamente. Do mesmo jeito. Olha, ganhar na loteria é uma prova. Justamente isso. Só que para a gente, o que é que acontece? Para a gente, o que aparece é que é sorte. Daí vem um elemento da sorte, porque o Espiritismo explica claramente, olha, é uma prova escolhida. Eu vou contar, eu acho que a minha amiga Dulce está presente. Olha, quando meu amigo Rafael, você que está acompanhando em casa, eu sempre gosto eu adoro falar esses temas
sobre riqueza, porque como eu nasci para ser pobre, eu morrer pobre, eu já tenho essa certeza, né, que a minha prova é a da pobreza, eu fico muito tranquilo para falar dessa questão, né? Eu sempre digo, olha, eu nunca ganho nada, nunca ganho nada. A única vez que eu ganhei um bingo na minha vida, eu ganhei um bingo na minha vida foi na casa da Dulce, que está aqui. Ela me convidou para um almoço. Tinham uns brindes, tinham acho que 15 pessoas presentes e 14 brindes. Então todo mundo deveria ganhar, só um provavelmente não ia ganhar lá nessas questões. E eu já comecei dizendo, ó, eu sei que eu não vou ganhar porque eu nunca ganho nada. Isso é fato. E no último brinde, eu tava, a Virgínia, que é a filha dela, a Virgínia Castro, né, que conversou aqui conosco faz pouco tempo, ela pediu assim, deixa eu, me dá o teu cartão. Eu disse assim, olha, você vai perder, porque o meu cartão vai sempre perder. E aí nós trocamos, nessa última rodada, eu ganhei um creme pro pé. Olha aí. Só para que a gente perceba que quando não é para ganhar, não ganha mesmo. É uma prova, não tem a ver com sorte. Você agora tem uma oportunidade imensa nas mãos. Quando a gente pensa a gente milionário, né? A gente já pensa assim, eu ia fazer tanta coisa, ia fazer isso, aquilo, ia fazer aquilo outro. Amigos, Será? não faz. Não faz. Por quê? Quem faz alguma coisa pelo outro, quem faz o bem, faz mesmo tendo muito pouco. Se você cria essa condicionante, quando eu tiver dinheiro eu farei, é porque não é da sua natureza, ainda não está em você. Então, quem quer ajudar, doa um pacote de farinha, divide o que tem, porque é da natureza dele. Ele não está esperando ficar rico para poder ganhar. Não, ele faz com muito pouco, faz no silêncio, ele faz o papel dele, ele contribui. Então, quando a gente fica esperando isso, é difícil, né? E a mesma coisa da herança. A herança é assim, olha, você está recebendo algo que seus pais deixou para você. Agora você tem que ter muito mais zelo. O que é que nós temos percebido, que é o que acontece bastante com as heranças, é que aquela pessoa que não é, que aquela pessoa, como ela não construiu aquela herança, ela não valoriza aquilo que ela fez. É o que acontece com a maior parte dos filhos, ó. Os filhos, eles não sabem o valor das coisas, e eles não sabem porque são crianças. Você que tem que explicar para ele. Como ele não sabe, ele não valoriza. Não valoriza. Ele quebra as coisas, ele não. Os meninos, assim, não, em uma semana, chega, me dói no coração como professor, vendo os pais comprando os livros hiper caros, super caros. Aí o menino pega, joga no colega, e o livro, uma semana depois, você já não sabe mais o que é a capa, do que é o miolo do livro, Sim. mas porque para eles não tem o valor das coisas. Então, tudo aquilo que a gente recebe e não percebe o valor, a gente não dá valor. Desculpa, tá sendo a linguagem meio pobre, mas é isso mesmo. E isso serve para tudo, das riquezas, mas eu digo, né? Respirar. Respirar a gente só valoriza quando você está tendo uma crise, passando mal, faltando ar. Porque naqueles outros dias em que você não estava vivendo isso, você não estava valorizando esse bem tão maravilhoso que é respirar. Quando falta é que a gente tem. Então, é isso daí. Tenho aqui alguns comentários. A Clícia coloca. A Clícia deve estar se sentindo culpada porque nunca assiste. Aí agora colocou um monte de coisa, De né, Clícia? comentários, está tentando ajudar a gente Tá aqui. tentando ajudar, né, Clícia? É culpa o nome disso, viu, Clícia? Aí a Clícia coloca. A desigualdade da riqueza é típica do nosso estado evolutivo, mas isso não quer dizer que os ricos não tenham responsabilidade sobre essa questão material. O supérfluo, a riqueza acumulada, são sinais de egoísmo alimentado, mas pobre também tem egoísmo, claro. A Elizabeth disse: se você tem riqueza e não faz o bem, para que serve a riqueza nesse mundo? Tem outro comentário da Clícia, mas eu vou pular. Tem uma pergunta aqui também da Vanúzia.
que ela pergunta assim: geralmente essa riqueza ou pobreza foi escolha feita antes de reencarnar? Foi. Vanusa, eu não sei se é seu caso, mas a gente é pobre desde antes, a gente é pobre desde antes de encarnar, Vanusa, a gente já é pobre lá. Mas olha, gente, ó, cuidado para que a gente não confunda aqui, que a gente está falando aqui de riquezas e pobreza como provas. Nós não estamos falando que ver pessoas sem ter o mínimo para existir, que isso é natural. Não é isso que a gente está falando, porque no Livro dos Espíritos deixa claro que a felicidade na Terra ela é relativa. Ela é relativa. A felicidade na Terra é relativa. Você podia procurar aí para mim, para postar aí, tá lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, você colocando felicidade relativa, né? A felicidade na Terra, ela é composta de três elementos. A felicidade na Terra. O primeiro dos elementos da felicidade relativa se chama a posse do necessário. Eu acho que é a 922. Estou tentando aqui. Tá? A posse ó, ele pergunta. Ah, sim, mas você ia colocar, né? Lá vai colocar. A Ana vai colocar aí. Então, a felicidade na Terra precisa da posse do necessário. Então, quando há no nosso planeta pessoas que não tenham o mínimo para comer, isso é fruto do egoísmo que nos caracteriza. Então, a prova da riqueza e da pobreza que a gente está falando é dessas questões que as inteligências, as capacidades têm e vai gerar essas situações. Nós não estamos aqui querendo normalizar a miséria. Isso é diferente. A miséria é por conta do egoísmo que nos caracteriza, porque a gente vê o outro com fome, a gente vê o outro sem condição, vê o outro no relento, e isso não nos afeta. Isso não nos afeta. Então, cuidado com essa questão das desigualdades das riquezas. Agora, não dá para a gente também pensar que todas as pessoas têm, digamos assim, que todas as pessoas vão ter nesse planeta de provas e expiações, como a gente está, assim, todos seremos milionários. Isso não bate, não funciona, não é assim que as coisas funcionam no nosso planeta. O que não dá é para a gente querer um planeta com desigualdade. Isso aí é com miséria. Isso aí a gente tem que lutar, mas como? Até agora, porque a proposta espírita nunca foi colocada em prática, a gente tentou combater isso através das reformas econômicas e das reformas políticas. Kardec, rapidamente, ele percebeu que isso se dará com a reforma, com a transformação do homem. Com a transformação do homem. Porque quando eu for mais sensível, eu não vou deixar o outro passar fome. A gente não vai deixar o outro passar fome. Existem alguns experimentos que a gente vê na internet que eu acho bem interessante, né? Que você bota assim com criança, duas crianças, assim, uma ao lado da outra, e dá duas lancheiras para a criança. E aí, o que é que acontece? Uma lancheira tá com lanche, tá repleto, e da outra criança fica vazia. E aí a criança abre, aqui pega, aqui tem comida, né? Começa a comer toda feliz. E aqui olha abre a sua lancheira e tá vazia, ela fica assim, decepcionada e fica olhando. Quando o outro que está comendo percebe que ele tá sem comida, ele dá comida para ele. Ele divide. Veja, nós temos a nossa natureza é da divisão. A gente não quer ver o outro sofrendo. Só que em determinado momento a gente vai sendo ensinado que é melhor ter mais, que é melhor que você tem que ser melhor do que o outro.
que adquirir, ter posse, que você vale o que você veste, você vá. É só lembrar, tem. Óbvio que hoje em dia as crianças estão sendo, né, assim, ensinadas mais cedo, alguns comportamentos equivocados, mas a meninada, o pequenininho ali, ele nem se importa muito com as coisas. Quando vai ficando adolescente, ele vai começando a exigir coisa de marca, quer aquilo outro. E aí a gente vai começando a valorizar o supérfluo. Então, esse texto não está falando da miséria, não está falando da miséria. A miséria deve ser combatida. Agora que as Tu ia falar desigualdades. da felicidade relativa? Pois é, a felicidade relativa é a posse necessária, né? Com relação à vida material, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Mas aí aqui no caso a gente está falando da posse do necessário. E a contribuição não é um erro, a gente cair na armadilha e pensar assim, olha, é porque os ricos não fazem, porque fica um jogo do bem contra o mal. Os ricos passam a ser o mal e o outro. Não é assim, gente. Não é dessa maneira que o Espiritismo lê. Não é assim que o E a Espiritismo gente lê. sempre tem que pensar, né? Se eu estivesse no lugar, será que eu faria o mesmo? Porque é muito fácil a gente dizer, eu faria porque acho que tem dinheiro sobrando, mas a gente não sabe. Porque, querendo ou não, como o Kardec coloca, o dinheiro, essa a riqueza, né, tem essa questão da força atraente, do apego, do querer mais, né? Então, que a gente tem que resistir. Então, geralmente, quando a gente for, isso em relação a qualquer coisa, né? Quando a gente for pensar em criticar outra pessoa, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa para saber se a gente não faria a mesma coisa. É uma forma até de a gente exercitar a nossa indulgência, né? Buscar desenvolver as virtudes opostas e ser indulgente para aquela pessoa que a gente acha que tem aqueles vícios tão explícitos, digamos assim. Sim, exatamente. Aí ele vai falar isso aqui, ó, a riqueza é um meio de experimentar moralmente. É isso, porque quando você tem posses, você pode escolher o que é que você vai fazer. Você pode escolher o que é que você vai fazer com isso. E aqui lembra também uma comunicação que a gente recebeu, onde o Espírito dizia, olha, vocês podem fazer até mais. Por quê? Porque nós temos uma riqueza que muitas pessoas não têm. Ele estava falando do grupo, para os espíritas. Nós temos o conhecimento da vida futura. Então, como nós temos o conhecimento da vida futura, nós podemos dar um exemplo de buscar manter a serenidade, a calma, de levar a paz, uma palavra amiga. Ele cobra da gente porque a gente tem esse conhecimento, né? Então, toda riqueza, tudo aquilo que você tem, essa é uma maneira de você utilizar. E hoje mesmo eu estava lendo um livro que eu aconselho vocês a dar uma olhada, que todo mundo deve ter em casa, que eu estava lendo o Eclesiastes da Bíblia, né? E é o Salomão, provavelmente os exegetas dizem que é Salomão quem escreve o Eclesiastes, e ele diz assim, ó, que tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aí ele vai, depois tem Aí ele diz assim, ó, só um trecho que ele fez quando ele diz assim, ó, eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do seu trabalho. E vejo que também que isso vem da mão de Deus, pois quem pode comer e beber sem que isso venha de Deus? Ao homem de seu agrado ele dá a sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador impõe a tarefa de ajuntar e acumular para dar a quem agrada a Deus. Isto também é vaidade, correr atrás do vento. Ele vai dizer que a gente passa a vida inteira correndo atrás do vento numa vaidade. Por quê? Porque a felicidade é comer e beber, desfrutando do seu trabalho. Tá correto. Comer e beber, desfrutando do seu trabalho. Correto. Mas lembrando que isso também vem da mão de Deus. E aí é onde ele faz a diferença, porque o tolo, o insensato, faz a mesma coisa. Come, bebe, produto do seu esforço, mas não lembra que ele só pode aproveitar enquanto Deus quiser. Porque se amanhã ele morrer, ele, mesmo o seu trabalho, ele perdeu e não soube aproveitar. Então a gente tem que ter cuidado que é observar sempre a oportunidade. O que é que eu posso fazer
a mais, o que é que eu posso fazer para o mundo ser um lugar melhor, como é que eu posso contribuir, será que eu posso, o que é que eu posso fazer para o mundo ter um ambiente melhor? E todo mundo tem alguma coisa que pode contribuir, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Tem, a Cris até colocou, todo mundo tem algo a dar, o óculos da viúva. Exatamente. O Bruno coloca que deve-se considerar que a pobreza e a riqueza podem ser temporárias numa só existência. Não é porque uma pessoa nasce pobre que vai ser pobre a existência inteira e vice-versa. Sim, é a oportunidade, né? Você pode fazer, aproveitar usando a sua inteligência e de onde você vê dificuldade, tem pessoas que transformam e ficam ricas, realmente sabendo aproveitar as oportunidades. Por isso que ele disse lá no começo do uso da inteligência, né? Mas a gente sempre vai dizer, o importante é o que você, como se passa pelas provas. Não é, sou pobre, sou rico, a diferença não é isso, né? A diferença está justamente no aprendizado. Isso tem que ficar muito claro mesmo, porque a gente não pode cair no discurso do bem contra o mal, né? Do bem contra o mal. Isso é uma coisa que o Espiritismo combate bastante. Isso tem que ficar muito claro. Existem pobres que são pessoas péssimas moralmente falando. Existem ricos que são pessoas péssimas moralmente falando, mas existem pessoas pobres que são espíritos que progrediram, já fizeram muitos, o avanço está lá em cima, e existem ricos também que fizeram esses avanços, tá bom? É só para que a gente comece a olhar para nós mesmos e perceber o que é que eu posso fazer. E Jesus deixa bem claro, ninguém é tão pobre que não possa ajudar. O óbolo da viúva, que a Clícia citou, é fundamental. A mulher foi lá, deu centavos, e Jesus disse que a doação dela estava justificada. Deu, né? Isso, era justa, porque doou do que lhe faltava. Doou do que faltava. O que é que nos falta hoje em dia? Tempo. Tempo é o que nos falta. Então, doar tempo, por exemplo, já é um grande auxílio. Tem uma pergunta aqui do Fernando pela Vanusa que eu não entendi bem, mas talvez você entenda. Quando uma pessoa tem fortuna e se depara com a perda dela, eu não sei se... Prova. Do mesmo jeito, é a perda da fortuna. Prova. Do mesmo jeito que ganhar é uma prova. Aí, outra dica, né, do meu livro preferido, né, assim, né, aí eu vou ter que dizer que é meu livro preferido, porque é o livro preferido de Agostinho, aí é meu livro preferido, porque se é o preferido de Agostinho, é meu livro também, né, que é o livro de Jó, que ele cita no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, a Neuminha até que me ligou para perguntar se era Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, o Espírito, ele cita no Mal e o Remédio, é o Mal e o Remédio ou é Bem e Mal Sofrer? Acho que é o Mal e o Remédio, né? A Neuminha sabe lá qual é a passagem. Quando ele diz assim, ele faz a citação de um sábio que dá graças a Deus, ele era rico e ficou pobre, nas duas situações ele deu graças a Deus. Nessa passagem, o Espírito está citando Jó, e Jó é um dos grandes livros do Velho Testamento, onde há esse questionamento. Será que nós só somos gratos a Deus quando tudo está bem? Porque Jó é provado, perde tudo. Jó perde tudo e se mantém fiel. Então é um desafio para todos nós, porque é muito fácil dizer que ama a Deus quando está tudo, do ponto de vista material, está tudo bem. E quando não está bem do ponto de vista material, sabe qual é a resposta? Quando não está bem, que a gente aprende em Jó, também está bem. Bem e o mal sofrer, O bem, o mal e o remédio, né? vê se o bem e o mal sofrer é de Agostinho ou O mal e o remédio. Isso, então é o mal e o remédio, é o item 19 do capítulo 5. Então, a resposta que a gente aprende em Jó, que Deus responde para ele, é assim: olhe,
quando tudo está ruim, Deus também está cuidando. Porque está ruim do seu ponto de vista, nunca do ponto de vista da divindade. Do ponto de vista de Deus, é uma oportunidade, nunca é um mal. Nunca há um mal, há uma oportunidade de aprendizado. Nós estamos agora passando por quê? Por uma oportunidade para a nossa transformação moral, para nós escolhermos que tipo de sociedade nós queremos, como nós iremos olhar para o outro, como nós iremos cuidar dos idosos, como nós iremos nos relacionar com a produção econômica, com a distribuição das riquezas. É uma oportunidade para a gente fazer escolhas. Algo não estava certo. Algo não estava certo. E agora nós estamos tendo uma oportunidade de rever. Então, no final da lição, em Jó, Deus, no texto que é maravilhoso, ele diz para Jó: onde tu estavas quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Então, estou fazendo uma citação não literal, né? Mas olha a pergunta. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. A gente tem que ter essa certeza. Deus está cuidando de nós, gente. Deus está cuidando. Nós temos que fazer a nossa parte, fazer o melhor. E se por um acaso não sair como a gente espera, pode ter certeza, sairá como Deus quer. Não vai ser diferente, não. Vai ser como Deus quer. Ele sabe o que é melhor. O Espiritismo faz a gente entender isso, porque as pessoas sempre vão me perguntar isso, Cícero, e se tiver a morte? Mas não morre o espírito. Então sempre sai da melhor forma, porque Deus nunca permite que o mal se faça. Esse mal é relativo. Então, quando as coisas não estiverem bem, graças a Deus pela oportunidade de ser testado. Se tiver bem, graças a Deus pela oportunidade de ser testado. Mas lembre, gente, se você passou por uma prova, se você estava doente, se curou, se você tem agora, as pessoas estão do seu lado, estão bem, estão tranquilo, tem um propósito. Deus quer alguma coisa para você. Veja, mude o comportamento. Mudemos nós. Não mude assim, mas eu estou me incluindo, tá? Vamos lá. Quando a gente passar tranquilo nisso, estamos tranquilos. O que é que Deus quer de nós? A gente precisa falar, pensar nisso. Vamos começar a colocar o nome do pessoal. A Florzinha vai colocar um vídeo, ela preparou um vídeo com a musiquinha. Meus amigos, ó, 5 minutos para que vocês coloquem o nome das pessoas por quem vocês querem prece. 5 minutos, por favor, coloquem em blocos. A gente vai tentar ler, a Ana vai tentar ler aqui o nome das pessoas. A Flor vai colocar aqui um vídeo que a gente estava colocando aqui, né, preparando. E vamos orar pelos doentes. E são muitos os doentes, muitas as pessoas precisando. Vamos orar pelos doentes e pelas famílias, tá bom? A partir de agora vocês podem colocar o nome.
Rodrigues, Lindomar Rodrigues, Maura Rodrigues, Emilce Lima. Fátima Holanda pede por ela e Márcia. João Joelso pede por João Romão, e outros do Corpo de Bombeiros que estão na linha de frente do Covid. Francisca Gessé Menezes pede por Daniele. Francisco pede por todos os necessitados. Fátima Holanda por Gilvan. Marta Lopes. Não, desculpa. Acho que não está descendo aqui. O Roger pede por João, Francisca, Ítalo, João Filho, Amanda, Vitória e Alan. Airan Pierre pede pelo Cícero. Marta Lopes por Rayane e família. Vou ter que ler de novo. Porque estava com o microfone fechado. Ela tinha fechado. Amigos, agora que a gente percebeu que o microfone estava fechado, nós fizemos a leitura de todos os nomes, só que o microfone estava fechado. Mas aqui nós lemos o nome de todos, não fiquem preocupados, é porque teve um problema e o microfone ficou fechado e a gente não estava sabendo, só notamos agora, mas todos os nomes foram lidos. E agora eu vou pedir a todos que se unam a nós num só pensamento, né? Você já vai pensando no seu familiar, no seu ente querido, né? Eu repito, a gente estava aqui já em prece, fazendo a leitura dos nomes. Agora vamos contar com o apoio de cada um de vocês, que vocês possam fechar os olhos, busquem a imagem da pessoa, busque a imagem da pessoa que você quer uma prece, que você quer que receba magnetismo. E vamos elevar nosso pensamento até Deus, assim dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos a presença dos nossos anjos da guarda, dos bons espíritos que velam por nós, que querem o nosso bem, a nossa felicidade. Que possamos perceber este ser que nos ama, que nesse momento derrama sobre nós um passe de bênçãos e luzes. Que possamos sentir recaindo sobre o nosso corpo o fluido que cura o corpo, que aquece a alma. Nesse instante, buscamos a figura de Jesus. Jesus amigo,
Tu estás aqui. Podemos te sentir, Jesus. Nós te pedimos. Derrama uma gota do teu bálsamo bendito sobre cada um de nós, curando-nos das feridas da alma, das feridas do orgulho, do egoísmo, da inveja. Cura-nos, Jesus, dessa tristeza que quer nos dominar, desse desânimo, desse medo, desse aperto no peito que estamos todos sentindo. Aquece a nossa fé, inspira-nos a força para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, a coragem para tomarmos novas e melhores atitudes, a resignação para passar pelas provas com felicidade no coração e a paciência, porque tudo há de passar. No tempo do Pai, não no nosso. Ó Jesus, nesse instante nós pedimos por todos que tiveram o nome digitado, por todos que nós lemos, todos os nomes lidos, e nesse instante, aquele por quem estamos pensando, aquele que tanto precisa, que ele possa ser visitado. Nesse momento, por ti, Jesus. Que ele possa receber uma gota do teu bálsamo bendito. Cura-o nesse momento, se for da vontade de Deus. Alivia-o da dor que sente nesse instante, se for da vontade de Deus. Mas acima de tudo, nós pedimos, Jesus, aquece-lhes a alma, para que não se entreguem ao desespero e ao desânimo. Ó Jesus, nós pedimos pelos doentes, pelos que estão nos hospitais, por todos os que enfrentam a prova da dor. Ó Jesus, envolve-os no teu amor, dá-lhes forças para que possam suportar a prova que enfrentam. Pedimos pelos entristecidos, por todos aqueles que estão deprimidos, que estão ansiosos, que estão tomados de medo. Ó Jesus, aquece-lhes a alma, que a tua presença se faça presente em cada um nesse instante, para que possam, sentindo a tua presença, fazer novas escolhas. Abençoa, Jesus, as equipes médicas, os enfermeiros, todos que estão na linha de frente do combate à pandemia. Abençoa todos que estão trabalhando para auxiliar os menos favorecidos,
às pessoas em situação de rua, aos vulneráveis. Abençoa, Jesus, as autoridades deste país. Inspira-lhes o desejo de fazer o bem, de proteger aqueles que precisam de amparo. Abençoa, Jesus, as nossas famílias, os nossos lares. Que a tua presença se faça em nossos corações, em nossos atos, em nossos pensamentos. Através de ti, Jesus, nós nos unimos aos bons espíritos, aos espíritos familiares e voltamos mais uma vez nosso pensamento até Deus e dizemos: Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, que conheces a cada um de nós, que sabe das nossas fragilidades. Ó Pai, perdoa as nossas faltas, tende compaixão de nós, tende misericórdia, Pai, da humanidade. Se for possível, inspira a descoberta de uma vacina, de algo que possa aliviar esta dor que a humanidade enfrenta. Perdoa-nos, Pai, pelo distanciamento, pela falta de fé. Protege-nos, ampara-nos, livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, meus amigos. Uma boa noite a todos. Nós vamos ficar aqui para ouvir. Eu queria dar uns avisos. Se vocês puderem não ir embora agora, eu sei que vocês estão apressados, eu sei que o trânsito está ruim, mas não vou embora agora não, tá bom? Para me dar os avisos para vocês. Eu queria dizer para vocês que quem acompanha nossas preces, quem quer estudar magnetismo, tem um canal agora no YouTube com os nossos cursos de magnetismo. Entrem no canal, vai no YouTube, coloca Ceal Fortaleza. Já estou vendo os coraçõezinhos subindo aqui, viu? Já estou feliz, estou vendo o coração. Vai lá, coloca Ceal Fortaleza e tem lá o curso de magnetismo, tá bom? Para vocês poderem, se inscrevam lá no canal no YouTube, para tá aí a Flor colocando o nosso canal tão lindo, e você se inscreve, assina o canal e vai assistir às aulas, tá bom? Tô vendo aqui que vocês compartilharam, muito obrigado a todo mundo que compartilhou. Agora eu vou lembrar que a gente tem reunião segunda, quarta e quinta na semana, tá bom? Segunda, quarta e quinta. Eu não me lembro os temas agora, mas a Flor vai colocar aqui a programação. Agora eu vou dar uma boa noite a todos, vamos esperar, eu e a Ana aqui, vamos esperar boa noite. E os coraçõezinhos de vocês subindo aqui, que eu acho muito bonitinho quando tem coração. Olha a força. Tem os que estão mandando força, é isso aí, estamos precisando de força. Renata entrou agora, não sei se estava no começo, estamos em pressa, viu, Renata? Foi colocado lá o seu pedido. Deem boa noite. Ó, Emilce entrou, estou fazendo pressa por você, viu, Emilce? Se estiver me ouvindo ainda, sei que você está cansadinha, mas nós estamos fazendo prece por você. Compartilhando, não vi a Aline aqui, não sei se ela pôde entrar, mas também a gente está fazendo muita prece pela Aline, que está precisando também, né? O pessoal está
Estão compartilhando, exatamente. Vamos compartilhando. Eu acho que hoje ninguém vai dar boa noite. Ou será que travou aqui e eu não vi? Porque eu não estou vendo boa noite. Veja aí no seu, no meu não está aparecendo um boa noite. Ou foi embora sem me dar boa noite. Os coraçõezinhos subindo eu tô Não, o vendo. pessoal tá dando boa noite, ó. Olha A aí, Gardênia, Raquel, a Clícia, aquele, o Rafael, a Clícia diz Ana Linda, não diz Ana Cícero, Cícero Linda. a Verônica, Imagina, Verônica, um abraço. Manuel Fernandes, Clícia está dizendo Cícero Olha chatinho, que coisa horrível. a Renata Guiar. Que bom que ela conseguiu fazer a prece Ah, com a que gente. bom, Renata. A Que bom. Vanusa está dando parabéns para todas as mães. A Júlia está dizendo boa noite. Amanhã é aniversário da Júlia. Ó, a Carla dando boa noite. Boa Boa noite, noite. mãe. O Silvio está dizendo linda noite. A Lânia Dantas, gratidão, que a manhinha dela amou. Ah, mãe da Elane, um abraço. A gente adora a mãe da Elane. A Socorro de Sá dando boa noite. Ah, tá aqui. Gervásio está agradecendo, dando os parabéns. Moreira dando boa noite. Martinha, Love Cícera e Ananinha, boa noite. Boa noite, Martinha. A casa dizendo, já dei. Ah, foi, a gente João tava Joelcio, boa noite. O Rafael Lima, boa noite. Yara O Ferreira, a Felipe tá dando Yara. boa noite de novo. O Ah, Francisco tá dando boa noite. A o Emílio tá agradecendo. Paulo Elizabeth Frederico. Pereira. E a Verônica, boa noite. Boa noite, Verônica. O Paulo Frederico. A Eunice está dizendo que está inscrita. Pois é, quem não está inscrito no curso de magnetismo pode assistir agora, viu, gente? Lá, porque agora tem as aulas no YouTube. E os coraçõezinhos? Quem está mandando coraçãozinho? Quem está mandando força aí para mim? Estou precisando de força. Ah, mãe da Elane aí. Não, a gente não viu, Kátia. Eu só consegui pegar alguns aqui. Eu acho que corta, porque eu tô acompanhando pelo Face, aí não dá para ver. Mas para quem a gente não viu, boa noite para todo mundo, viu? Ó, a Emilce aqui apareceu. Boa noite, Emilce. Ah, A não. Valquíria tá dando boa noite. A Emilce tá dando boa noite. Ah, que legal. É muita gente aí, gente aparecendo. Gervásio. Ah, é porque é o aniversário amanhã da Júlia, é? É, amanhã. Amanhã. Júlia, amanhã eu quero bolo. Pode mandar meu pedaço. Obrigado, Eita, que Elânia. agora tá subindo o Olha os coração e corações as forças. aqui, os Gente, muito corações. obrigada. Compartilhem. Um abraço, que Deus abençoe. Ó, o Gervásio é do Seja. Célia Mota, boa noite. Elizabeth. Obrigado, Vanúzia. Nossa, quantos coraçõezinhos. Então É é isso, isso. gente. Boa noite. Boa noite, Flor. Obrigada.